Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te louvar por estarmos aqui nesse momento, nessa semana de reflexão teológica, ó Deus, e pedimos que a tua graça, Senhor, a graça do Senhor, a graça do Espírito Santo, a graça de Jesus, a graça do Pai, a graça da Santíssima Trindade, seja sobre nossas vidas nessa noite, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Não podemos nos achegar dentro da tua presença, Senhor, sem que nós olhemos para a cruz do Calvário. Nela nós vemos nossos pecados cravados, nela nós vemos a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa humilhação. Nela nós vemos Jesus. E nós nos apropriamos dessa graça que há em Cristo Jesus nessa noite, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, nossas fraquezas, nossas incoerências. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Nos abençoe na reflexão dessa noite. Que o Teu Espírito comunique ao nosso coração a Tua vontade. E nós possamos, ó Deus, enfim, termos uma boa reflexão, Senhor, chegarmos a um bom termo hoje à noite, a um acordo com o nosso coração e o Teu coração, Senhor. Nos ajuda, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que nos foi proposto pela Semana Teológica da 2007, né, dentro do tema geral família e espiritualidade, especificamente falando sobre a espiritualidade, é exatamente o tema concernente ao farisaísmo moderno. Esse foi o tema que nos deram. E esse não é um assunto assim muito fácil de você encontrar numa literatura específica, né? Você vai ter várias obras, várias referências, vários autores falando, pincelando aqui e ali, né? Então, eu trouxe para os irmãos, na verdade, um texto da Lavra do pastor Ricardo Gondim, que acho que talvez alguns irmãos conheçam pelos livros, né? Uma reflexão, e quando o tema me veio à mente, eu fui, vamos dizer assim, fui escavar, e tem uma história aí interessante. E aí eu peguei e fiz as devidas aplicações e compilação e etc., para a gente pensar hoje à noite, então, sobre essa questão do farisaísmo, não é? O que seria o farisaísmo moderno? E eu fiquei pensando, digo, olha, uma reflexão teológica é interessante, sim, mas que ela parta do texto sagrado. Para eu trabalhar uma proposta de que seria um farisaísmo moderno, tem que saber o que é um farisaísmo. E tem que saber também que maneira Jesus interagiu com esse farisaísmo. Porque as coisas que Jesus sublinhou, que ele denunciou nos fariseus do primeiro século, na verdade, revelam princípios da palavra de Deus que são princípios eternos, que por sua vez vão nos encontrar hoje, na nossa realidade, não é? Então, discernindo o que na verdade Jesus discerniu e denunciou na vida daquele grupo religioso do primeiro século, nós vamos discernir, então, hoje, na nossa realidade do século XXI, não é? O que seria
uma proposta farisaica para os dias de hoje e como a gente poderia ter então fugir dessa linha de religiosa, não é? E como a gente pode ter uma vida íntegra diante de Deus. O que significa ter uma vida íntegra diante de Deus, né? Porque quando a gente fala em fariseu, vem logo na cabeça da gente uma história, né, bem esquisita, né? Fariseu às vezes se torna até um palavrão, né? Ah, você é um fariseu, né? Mas tem muita gente hoje que é fariseu e nem sabe. Ou melhor, pratica ou vive algumas realidades farisaicas e nem sabe, né? Não sabe. Às vezes a gente sublinha, a gente faz caricaturas de alguma situação na nossa cabeça, né? E às vezes, como os fariseus fizeram para ver isso aqui, a gente coa o mosquito e deixa passar o camelo, né? Esse é o grande problema. Aliás, esse é um problemaço da igreja cristã desse presente século, né? Nós estamos seriamente feridos por um profundo abismo ético, né? As coisas que estão acontecendo lá no mundo secular, político, não é? Também estão acontecendo dentro da igreja. E isso é uma coisa muito séria. Então, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 23, porque esse texto é o texto mais climático, é o texto mais radical no confronto de Jesus com os fariseus, não é? Há inúmeros outros textos, inclusive o Sermão do Monte, por exemplo, no próprio livro de Mateus, na verdade não deixa de ser uma grande lição de espiritualidade cristã em cima do modelo farisaico de vida e de teologia, de espiritualidade. Só que no Sermão da Montanha, Jesus não está falando para fariseus, está falando para discípulos, não é? Ele assentou-se no monte e falou aos seus discípulos. É o que Mateus começa a principiar, é o que ele principia a fazer no capítulo 5 do seu Evangelho. Aqui no capítulo 23, Jesus tem um confronto direto com esse grupo, não é? Talvez esse tenha sido o encontro mais, como eu disse, mais radical, mais climático, onde houve maior confronto, onde houve um confronto mais direto com esse grupo religioso, representado maiormente pelos fariseus, porque era um grupo religioso majoritário naqueles dias. Na esteira deles vinha também os escribas, né, que eram os mestres ou os doutores da lei, e também ali na retaguarda completando essa massa religiosa daquele tempo, os saduceus, né, que seriam os teólogos liberais daquele tempo. Os fariseus se enquadrariam nos teólogos fundamentalistas. Os saduceus se enquadrariam na dos teólogos liberais, né? Então esse é o pano de fundo. E os escribas, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, se enquadrariam na linha dos acadêmicos, né? Dos teólogos da academia, etc. Os teólogos de gabinete, né? Então, mais ou menos isso. Mas, vamos ler o texto. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Olha só. E ele fala isso aí. Agora, pulando para o verso 13. Que ele primeiro falou para os discípulos, né? No verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. E aí ele tece alguns comentários, dizendo: portanto, observai e fazei tudo. Observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem.
Aí vamos para o verso 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Eu queria pedir atenção aos irmãos para a leitura do texto, ok? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis: aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo o que sobre ele há. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de morte e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente de víboras, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Até aqui. Então, irmãos, Jesus se volta para os escribas e fariseus e começa a falar diretamente para eles: mas ai de vós. Não é? Porque, queridos, veja bem, tem certas dimensões, tem certas categorias de fé, certas dimensões da fé que a gente precisa evitar, que precisa correr, não é? Sem dúvida alguma. Certas dimensões de religiosidade que a gente tem que dar o fora, cair mesmo na estrada e ó, não é? Ir embora, deixar para trás, correr, evitar, repugnar de qualquer maneira. Mas, queridos, se há, e há várias dimensões que a gente tem que evitar, não é? Misticismo inconsequente, exagerado, frieza dogmática de alguns, não é? Há muitas coisas, a fraqueza emocional daqueles que servem a Deus só por emoção, desorganização, indisciplina, não é? Tudo isso. Agora, tem uma dimensão da fé, e quando eu falo dimensão da fé, eu falo dimensão da religião, não é? A fé, o fato de crer.
né? Mas a fé é como religião. A fé, o conjunto o conjunto de artigos da minha crença em Deus, né? Nesse sentido. Então, a dimensão da fé é que a gente tem que fugir acima de qualquer outra, porque ela é sobremaneira perigosa. E essa dimensão é exatamente a hipocrisia. Alguém já disse que a religião é um terreno muito fértil para implantar imposturas. É uma fertilidade incrível. A política e a religião. Mas a frase foi dita em relação à religião. Então a religião é um terreno fertilíssimo para a plantação de imposturas. Não há nada dentro das Sagradas Escrituras, irmãos, que tenha sido mais radicalmente combatido, rechaçado por Jesus do que a hipocrisia. Nada. Nenhum outro tema foi tão frontalmente, radicalmente combatido por Jesus dentro das Escrituras Sagradas do Novo Testamento, evidentemente, do que a hipocrisia. Não foi uma vida de adultério, não foi uma situação de adultério, ou pecado, ou um roubo, não. Foi exatamente a hipocrisia. Porque a hipocrisia, com certeza, é o mais perigoso, o mais letal de todos os fermentos que nós podemos permitir na nossa vida. Não é? Tanto é que Jesus disse: fuja do fermento dos fariseus. É um fermento. Não é? É uma coisa que contamina. E contamina de maneira sutil. Muito sutil. Muito sutil. A gente pode tolerar a fraqueza, a gente pode ser condescendente com o misticismo inconsequente de algumas pessoas. Nós podemos ser pacientes com aqueles que são instáveis e indisciplinados, e devemos ser, não é? Devemos ter longanimidade, paciência para tratar as pessoas. Nós podemos ser misericordiosos com os que são rasos, e devemos ser. Podemos ser bons com os arrependidos, com os quebrados da vida, com as pessoas que vêm, não é, para a igreja com a vida toda arrebentada. Podemos e devemos ser. Mas se tem uma coisa que a gente tem que ser intolerante, e é o que Jesus deixa aparecer na sua mensagem, na sua vida, se tem, pastor, o cristão tem que ser intolerante com alguma coisa, porque a gente é ensinado por Deus a ser tolerante, paciente, né? Há muita intolerância às vezes na igreja pela abordagem legalista. E a gente tem que ser muito mais amoroso, paciente, longânimo, né? Andar 2 milhas. Se alguém quiser tirar a tua capa, né, dá-lhe também a túnica. Tem esse lado da compaixão, da alma longa, né, que é longanimidade, a alma que se alonga, a paciência que se alonga, né? Mas se existe será que há alguma dimensão da nossa fé, da nossa vida, que a gente tem que ser intolerante? Tem. Quando é que o cristão tem que ser intolerante? Ele tem que ser intolerante quando ele se depara com a hipocrisia. Aí, meu irmão, seja intolerante. Temos que ser rígidos, duros, com os hipócritas e com a hipocrisia. Não é? Não só com os hipócritas, porque aí vira só muita abordagem do eu fazer o diagnóstico do outro lá e ficar, né? Mas com os hipócritas e com a hipocrisia, porque ela também atinge a minha vida. Quem é o hipócrita? Talvez você me perguntasse hoje à noite. Porque para entender o que é o fariseu e o que seria um farisaísmo moderno, eu tenho que entender primeiro as razões do seu farisaísmo. Porque o fariseu é o título é o adjetivo de uma figura religiosa. O fariseu era um praticante de uma religião, e uma religião de altíssima referência na sociedade judaica daquele tempo. Não era um pessoal qualquer. Eles tinham realmente uma reputação muito alta de religiosidade nos seus dias, né? Mas para entender o perfil do fariseu e com quem Jesus se bateu e aonde eles chegaram como religião, como estrutura religiosa, como movimento religioso farisaico, a gente tem que entender qual era o problema deles. E o problema deles era a hipocrisia.
E o que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que vive uma mentira consciente. O hipócrita é aquele que vive uma mentira consciente. É o ator. É aquele que encarna um personagem. Então, todo ator, na verdade, no exercício da sua profissão, ele, na verdade, é um hipócrita, porque ele está encenando, ele está... isso na expressão técnica da palavra, né? na expressão mais no sentido mais estrito senso, né? Ele é um hipócrita, ele está representando, ele não é ele ali, né? Ele está representando um personagem. Então, o hipócrita, então o ator nesse exercício da profissão, ele na verdade é um hipócrita. E o hipócrita, transpondo agora para a linguagem religiosa, é o ator religioso. Então, não é? Nossa, mas é muito fácil de diagnosticar, de perceber, pastor. A gente logo percebe um ator religioso. Será? Vamos dar uma olhadinha. A gente vai seguir nesse negócio. Porque você pode me perguntar hoje à noite, é possível, será que é possível uma pessoa chorar, se emocionar hipocritamente em nome de Deus? É possível isso? É possível uma pessoa ter gestos, atitudes, comportamentos, né? Cacuetes, que são falsos em si mesmos, e isso dentro da igreja, vestido de pastor, de crente, de missionário, de obreiro, de bispo, sei lá, de diácono, de presbítero, o que quer que ele seja. É possível? Será que é possível? É claro que sim, não é? Posso fazer uma pergunta? Sim. Lá em Romanos, quando fala assim, homens amando de si mesmo, com um gesto de piedade, muitos usam isso aí como se fosse para os homossexuais, mas assim, eu analisando, eu imagino que isso seja também uma pessoa que é um hipócrita, pode ser. Sim. Com Colossenses, Paulo diz isso, né? Em Colossenses, ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Não, Tessalonicenses. Muito bem. Então, o hipócrita religioso, então, é aquele mentiroso consciente, mas que de tanto usar a máscara, de tanto encarnar aquele personagem, de tanto representar, um dia quando ele vai querer tirá-la, ele não consegue mais, porque ela se apegou no rosto dele. Já pegou. Sabe, ele não consegue mais, ou não quer, ou não precisa tirar mais a máscara. Ele até pode tentar, mas é algo que se pregou. Então é alguém que se encarnou, ou melhor, que encarnou o personagem por tanto tempo, que representou por tanto tempo, que um dia quando ele precisar, se ele quiser tirar a máscara, ele não consegue mais. O cara já pregou na cara dele. Ele já acredita, inclusive, naquilo que ele está representando, como sendo ele mesmo. O personagem se confunde com a pessoa. Então o hipócrita religioso é aquele que inclusive tem argumentos para defender a sua hipocrisia. Então chega no momento que ele passa a ter argumentos para defender tudo aquilo que ele representa, que ele fala, que ele é. Não é? Então ele começa a trabalhar conceitos na Bíblia e conceitos nas Sagradas Escrituras que ele vai usar a longo prazo para justificar esse seu comportamento, para justificar a máscara que ele tem pregado na cara. Ele não quer, ou não pode, ou não precisa, ou não vai tirar. Então ele vai à casa desses argumentos que justifiquem ele ser do jeito que ele é. Você está me entendendo? Vai para o texto sagrado, catar argumento, catar texto, catar a argumentação teológica, não é? com roupagem bíblica, para justificar aquilo que ele está fazendo, o jeito que ele é. Esse é o grande problema, essa é a grande sutileza, esse é o grande perigo da hipocrisia. E é exatamente isso que acontece com essa casta religiosa, com essa
esse substrato religioso da época de Jesus. Os escribas, os fariseus, os saduceus, né? Eles compunham toda uma caixa de religiosos assentados em nome da religião, como o Senhor diz aqui no verso 23, versículo 2, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Eles tomaram para si esse personagem, né? De representar e de estarem sentados na cadeira de Moisés, vestidos com seus paramentos clericais, certo? Estavam agindo em nome da religião, mas eles começaram a admitir certas coisas, determinadas coisas nas suas vidas, queridos, em que eles foram incorporando valores da hipocrisia, incorporando, certo? E quando eles estão num determinado ponto da fama, da popularidade, não é? Da grandeza, aí eles não se veem mais como hipócritas. Não se veem mais como hipócritas. Não. A mentira encarnou. Já pegou. E aí nem sabe mais. E talvez nem interesse mais isso, saber disso. E aí é preciso que Jesus venha e denuncie. E bata e seja então radical, confronte, desmascare, mostre que na verdade tudo aquilo era uma encenação. Todo aquele negócio não passava de pirotecnia religiosa, né? Não tinha substância nenhuma, coreografia, cenário, fantasia, máscara, muita franja, muito babado. Eles estavam na verdade representando a religião, mas o interior deles estava carcomido, sujo. Eles eram uma farsa, vivendo uma farsa. Agora, é muito fácil para a gente hoje, eu e você que estamos aqui, tomarmos essa posição, nos assentarmos na cadeira aqui, principalmente eu aqui na cadeira do professor, olhar para o texto e dizer assim, é isso mesmo, esse cara era, puxa vida, que cambada de hipócrita e tal. É muito fácil olhar para esse texto agora aqui e concordar, balançar a cabeça, dizer é isso mesmo, né? Fazer até digressões teológicas, diletantes. Mas, queridos, só um instante. Espera aí. Eles não se tornaram hipócritas no estalar de dedo. Não foi da noite para o dia. Ninguém se torna um hipócrita declarado assim. Foi dormir hoje um homem íntegro, uma mulher íntegra, e amanhã acordou um hipócrita, né? Não existe. Você não vai dormir hoje um homem, uma mulher piedosa, e amanhã vai amanhecer virado. Você não é nenhum Gregor Samsa, que é o personagem de Franz Kafka no seu livro, né? A Metamorfose. Ele começa o livro dizendo que acordou metamorfoseado num inseto. Né? Então, você não é nenhum Gregor Samsa. Não vai acordar, não vai dormir piedoso e acordar fariseu, né? Hipócrita. Não, porque isso é um processo, é um longo processo. É um fermento, como Jesus falou, que vai levedando, se filtrando e toma conta do ser todo e a gente não sabe como. E de repente tem uma máscara grudada na sua cara e você nem sabe por quê. Porque, queridos, convenhamos, sejamos honestos conosco mesmos. Cada um de nós tem embriões de hipocrisia na sua vida, não é? Tem projetos de hipocrisia latentes. Basta ser estimulado. Faz parte da nossa natureza pecaminosa, sabe? Vestir uma roupa daquilo que eu na verdade não sou, sabe? Quantos de nós não representamos para sermos bem aceitos, por exemplo? Bem aceito na igreja, bem aceito no seminário, bem aceito numa comunidade, bem aceito para o sexo oposto, bem aceito para a família. Nós representamos muitas vezes, sabe? Eu chego lá, paquerando
com as meninas, o paquerando com os meninos, e eu sou todo bacana, tal, e eu mostro uma coisa que eu não sou, sabe? Posso às vezes estar no seminário representando, querem fazer disso aqui uma pescaria. Eu vou pescar lá alguém lá dentro, eu vou lá e vou representar que sou o bonzão e tal, e aí pescou o cara ou a cara, sai, casa, 6 meses tem um desastre. Lá o desastre, lá o casamento é uma porcaria, porque o cara representou, quando foi para a realidade era outra, completamente diferente. Pastor, eu fui casar, pensei que estava casando com um santo, o homem é um satanás. E vice-versa. Quantas vezes nós não colocamos uma cara de santidade quando na verdade nós estamos com a vida em frangalhos, não é? Nesses tempos de triunfalismo, de um evangelho, né, esbelto, um evangelho Silvio Santos, né? Só tem bonitão lá cantando vitória nos programas da TV, você liga lá, só tem bacana, só tem vitória, só tem bem, só tem maravilha. Então assim, novo rapaz, que coisa boa. Melhor horário da semana, não é mais a igreja domingo à noite, não é sábado pela manhã, a programação na grade de programação local, de 6 da manhã até 10 horas, só tem santo. Eu não estou criticando ninguém. Veja bem, eu não estou criticando meus irmãos pastores, não estou dizendo isso não. É a nossa cara fazer isso. Eu estou aí envolvido, incluído nesse negócio, embora não tenha programa. Mas não estou atacando ninguém especificamente, está entendendo? Só estou dizendo o seguinte, que a verdade não é aquilo, irmão, aquilo é a pontinha, não é? Lá na TV a gente tem que colocar uma mensagem, porque a mídia diz isso. Eu não vou lá para a televisão para contar, chega lá e dizer, irmão, eu passei a luta essa semana, eu não olho por mim. Pensou? Ei? Não é? Só, irmão, é o seguinte, eu estou passando uma luta aqui com minha esposa, tal, a gente está um problema aí sério, olha por nós, sabe? O cara que liga, isso não é crente não, eu quero ver aquele do pastor que ora e pega fogo no todo canto aqui, o fogo desce e pá, e Deus abre o mar vermelho, você vai ver esse negócio. Quantas vezes nós queremos se representar que somos triunfantes quando a gente está doendo por dentro? Caio Fábio publicou um livro na década de 80, no início da década de 90, que dizia exatamente isso, ela está doendo. Não sei se quantos irmãos se lembram aqui desse livreto. Está doendo, era uma menção, uma reflexão em cima disso. E aí na capa era um band-aidzinho assim, mas bota um band-aidzinho que está doendo aí, né? É como aquela história, né, que a gente é adolescente, aí na pelada, tá, e dava uma cipada, e batia, e o cara saía. O outro dizia assim, pode coçar que tá doendo, coce. Não? Coça aí, rapaz, tá doendo, eu sei que tá... Pois é, Caio Fábio disse, coça aí, irmão, tá doendo, rapaz, não tem vergonha não de dizer que tá doendo não. Então isso é hipocrisia, é um embrião de hipocrisia. Esse é o perigo que Jesus está alertando. A gente alimenta esses processos, né? Essas nossas hipocrisiazinhas, e um dia a gente vai querer perceber, não consegue mais. A máscara já me é muito conveniente. E as grandes estruturas religiosas, você pensa que a Igreja Católica começou assim, e tem essa estrutura. Eu viajei, tive o privilégio de viajar para a Europa, conhecer a Península Ibérica ali, França, aqueles monumentos católicos, ficar babando assim. O ouro do Brasil foi enterrado ali em Portugal. Você precisava ver esse negócio. Espoliaram a nossa terra. Impressionante. O cara, não tem filho. Aí chegava um frade daquele místico e dizia assim: São Briguilino disse que se o senhor fizesse aqui um mosteiro para os padres, ele ia abrir a mata da sua mulher. Aí o cavalo fazia um palácio, 4.800 janelas, como eu vi lá, o palácio de Mafra, uma coisa impressionante. E o cara passava um ano lá, só usou um ano. 50 mil trabalhadores trabalharam um ano ali. Aí o irmão lá que estava,
conduzindo a gente, ó, esse aqui, o ouro do Brasil, veio todo para cá. Você pensa que a estrutura religiosa foi assim? Sabe, a mãe foi dormir bonzinha, no outro dia acordou todo mundo já hipócrita, idólatra? Não foi não. Foi uma representação que foi passando, tá. Daqui a pouco a máscara pegou, não dá mais, ela é muito conveniente para mim, eu não posso mais tirar. Eu sinto muito, mas eu não posso mais tirar essa máscara, meu filho. Não posso mais. Se eu tirar essa máscara aqui, o baque, a ruína aqui é muito grande, eu não vou pagar esse prejuízo não é você. Você está me entendendo? Então, para ter uma vida íntegra diante de Deus, eu tenho que correr desse negócio. Jesus é veemente com o processo, ele é muito radical. Ele chama os escribas e fariseus 7 vezes de hipócritas nesse texto, 5 vezes de cego, 1 vez de insensatos, 1 vez de serpentes e 1 vez de raça de víbora. Foi tanta imprecação, né? Foi num texto só, foi pesado, né? Muito pesado. E por 8 vezes ele começa a falar dizendo assim: ai de vós, ai, ai, ai. E essa expressão ai de vós é algo mais ou menos do tipo, pode ser traduzido assim, por que tristeza, que vergonha, como eu fico indignado por isso. É como se ele estivesse dizendo assim, né? Como eu fico indignado por isso, que vergonha, né? Isso é uma vergonha. Sendo que não foi dito por Boris Casoy, não, foi dito por alguém com muito mais integridade, santidade e autoridade. Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus falava não com os fariseus, mas falava com quem tem autoridade. O próprio Mateus diz isso no final do capítulo 7 desse evangelho. Então, todos nós que estamos aqui, eu e você, hoje à noite, nós temos como alvo uma fé vitoriosa. Ninguém veio para aqui pro CETEB dizendo: eu vou matricular no CETEB, vou ser aluno lá do seminário, porque eu quero ser um grande hipócrita. Irmão, o que é que você quer ser? Pastor Pontes, o Idemar, o Jorge, quando fez a sua entrevista de entrada aqui: irmão, você quer ser o quê? Qual é o seu objetivo aqui no seminário? Não, pastor, eu quero ser um grande fariseu. Quem foi que disse? Ninguém disse isso aqui, disse? De jeito nenhum, né? A gente quer ver uma vida íntegra, correta diante de Deus, livre desse fermento que está todo o tempo batendo na minha porta, né? Querendo contaminar a minha fé. Eu não quero que Deus olhe para mim e diga: ai de você. Eu quero que Deus diga de mim assim: bem-aventurado servo bom e fiel. Não é verdade? Bem-aventurado você. Não é verdade, irmão? Amém? Então, como é que eu posso ser íntegro diante de Deus? Como é que eu fujo da hipocrisia que está aqui na vida desses fariseus? Porque é exatamente a mesma coisa que vai acontecer hoje. O farisaísmo, a capa, né? O rótulo, a embalagem pode ser outra, mas o conteúdo é o mesmo fermento. Se eu quero ter uma vida íntegra diante de Deus, primeiro, eu tenho que entender o seguinte: que não ir até o fundo naquilo que eu desejo, certo? O fato de eu não ir até o fundo, não mergulhar fundo naquilo que eu desejo, naquilo que eu creio, naquilo que eu quero ser, isso vai acontecer, vai levar você, não só você não alcança o que você quer, como você impede outros de alcançarem. O verso 13 do texto que a gente leu: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Eita problema, né? É muito sério esse negócio. Mas é assim que acontece. Não ir até o fundo, não ir completamente, uma fé meia sola, meia boca, uma fé pela metade, né? A gente precisa entender que toda dimensão de fé que não for até o fundo, que não for até as vias de fato, isso impede não somente a mim mesmo de viver essa dimensão, como impede o acesso de outro.
A pergunta é, como é que você fecha o reino dos céus para as outras pessoas? Quando eu não entro, quando eu não vou até o fundo. Quando eu não me comprometo completamente nas dimensões que eu me proponho. É isso que eu estou dizendo, né? Eu não estou aqui sendo presunçoso que todo mundo aqui vai ser completamente profundo em toda. Não, é naquilo que você propõe, naquilo que você está buscando. Cada um tem a sua dimensão de fé. Nessa dimensão de fé que você está buscando, está propondo, está querendo, está dizendo para os outros, sabe, alardeando. Se você não vai até o fundo, você não só você não alcança, como você impede outros de entrar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se eu disser que eu vou fazer isso no reino de Deus, eu vou até o fundo. Por isso aquela mensagem do Senhor. Quem que não, antes de construir não vai primeiro sentar para ver se pode fazer a torre que ele quer fazer? E calcula direitinho. Então quando eu for me envolver no empreitada do reino, eu tenho que dizer assim, olha, eu estou aqui para viver e para morrer nesse negócio. Eu vou dar tudo de mim, todo o meu sangue, sabe? Deus vai olhar para o meu coração e Ele vai ver que eu estou dando o melhor de mim. É isso que Deus quer. Essa é a questão, dando o melhor de mim. Não é você dar o melhor do pastor Rodolfo, não é o melhor do pastor Ricardo, não é o melhor do pastor Hamilton, o melhor do pastor Estevão. Não, Deus quer o melhor de você, da sua dimensão. Agora, você tem que ir até o fundo da sua dimensão. Porque se você não for, não só você não alcança, como impede outros de entrarem. E isso aí é hipocrisia, isso aí é farisaísmo. Ficar na beira do rio, não querer entrar. E quando eu não quero entrar, eu acabo sendo um mau testemunho para quem quer entrar. Quando nós nos convertemos, eu e minha esposa, na década de 80, os dois nos convertemos no encontro de casais, um momento sublime na nossa vida. Tem um casal que colou junto da gente, se dizer, a gente não era crente, nós não éramos evangélicos. Eu vim de um lar espírita, apesar de não ser praticante, e minha esposa de um lar católico, também não praticante. Conhecemos a palavra de Deus, ficamos deslumbrados. Aí se colou na gente um casal que se dizia evangélico. E beijava a mão do pastor, e era tal, o pastor para lá, o pastor para cá, uma coisa maravilhosa, e eu assim, impressionado com aquela fé daquele casal. E aí eles convidaram um belo dia para a gente sair junto. E eu, vamos sair sim. Aí a gente foi para um jantar, que era um jantar depois do encontro, lá servindo aquele jantar muito gostoso, sem bebida, sem nada. Terminou o jantar, a gente saiu no caminho, rapaz, vamos sexta-feira, vai ter um negócio lá, uma festa lá, não sei aonde, agora é um forró bacana, viu? Lá a gente pode tomar um negocinho, vai ser uma maravilha. Eu olhei assim para minha esposa, olhei para ela assim, porque eu gostava de um negocinho também, eu gostava de um forrozinho. Eu olhei assim, não é isso que eu estou buscando, sabe? Eu não quero isso. E Deus livrou a gente. A partir desse dia eu caí fora. Mas a postura desse casal é o seguinte, eles nem iam a fundo, e nunca foram, e impediam os outros de entrarem. Então a minha fé é meia boca, meia sola, sabe? Impede outras pessoas de entrarem. De onde nasce a hipocrisia, irmão? Nasce dessa sensação que nós temos de que é possível servir a Deus só com 40% da nossa vida. E aí, de onde nasce a hipocrisia? Nasce dessa sensação que nós temos que é possível servir a Deus só com 40%. É um exemplo, né? 30%, 50%, 60%, 41%. Só com um pedaço, né? Uma força de expressão. E aí, vivendo essa face, eu não só deixo de entrar no reino, como eu impeço
de entrar aqueles que estão me olhando. Porque tem gente que está olhando, tem minha mulher, tem meu marido que não é crente, tem meus filhos. Quantos pais frequentam os cultos de oração nas igrejas? Olha para o meu filho, porque ele não sei o quê, ele está no mundo das drogas, dentro de casa vive uma hipocrisia tremenda. Representa. É como aquela história da igreja que um certo dia o zelador tinha alguém batendo na porta, a pessoa foi atender, e, pois não, era um caminhão de mudança. Aí a mulher disse assim, a senhora que estava, pois não, senhora, não, eu trouxe a minha mudança aqui para a igreja. Mudança? Que história é essa? Aí eu vou falar com o pastor. Ela foi lá fazer, pastor, tem uma mulher aí fora que disse que está trazendo a mudança dela para dentro da igreja. Aí o pastor foi lá fora saber, né, que história era essa. Pois não, minha irmã, pastor, tudo bem, pastor, eu estou trazendo a minha mudança aqui e tal, para aqui para a igreja, eu vim morar aqui. Morar aqui? Que história é essa? Não, eu vim morar aqui porque lá em casa, assim, o meu marido aqui na igreja é um santo. Lá em casa ele é um satanás. Aí eu vim morar aqui porque eu quero morar com o santo, não com o diabo. Aí eu estou trazendo a mudança para a igreja, porque aqui eu moro bem, aqui eu vou morar bem. Então o cara está aí querendo que a mulher se converta a Jesus, que os filhos sejam bênção diante de Deus, mas vive uma vida de hipocrisia, uma vida cheia de... O cara não deixa a mulher, não deixa os filhos ver televisão, não deixa o filho cheio de legalismo, não pode ver isso, não pode ver aquilo, não pode escutar a música do mundo, não sei o quê, porque é pecado. Porque o que é trabalhoso é o seguinte: eu chegar para meu filho e dizer, existe arte. Tem arte boa e arte ruim. Tem pintura boa e pintura ruim. Entendeu? Tem poesia boa e poesia ruim. Então escolha. Isso demora, isso leva tempo. Qual é o mais fácil? Música que não é de crente, é do satanás, aqui carramenta. Aí o cara vive uma vida assim, mas do outro lado, aí o que é que ele faz? Ele é trambiqueiro, não paga aluguel, né? Compra e não paga, é caloteiro. Tá me entendendo? E você acha que o teu filho não está vendo essa hipocrisia da tua vida, não, cara? Que negócio esquisito. Hã? Pastor Rodolfo, vou contar um exemplo. Trabalhei numa padaria, de frente à padaria tem uma pousada. A igreja que eu congresso, o irmão que era santo da glória do mundo, ninguém podia fazer nada, é que ele condenava. Quando fosse tarde, ele comprou uma cerveja. Na padaria que eu estava, ele nem me viu, né? Não conheceu na empolgação que estava, comprou uma cerveja, levou e entrou com uma dona na pousada. Ela ficou olhando assim, meu Deus, tá vendo o cara que era santo, nem sabe que eu estou vendo dele. Pois é. Quer dizer, na igreja era santidade do mundo. Então, segundo, assim como você não consegue servir a Deus só pela metade, você também não consegue manter-se mais ou menos ético. Verso 14. Ai de vós, escribas fariseus, hipócritas, devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Veja só. Devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Sabe o que é devorar a casa da viúva? Devorar a casa da viúva é tirar pirulito da boca de criança. Roubar pirulito de menino. Pronto. É devorar a casa da viúva. Mesma coisa. É aquela pessoa, por exemplo, que foi atropelada na rua, e aí a pessoa está lá gemendo, moribunda, caída, e aí vai passando alguém de lado assim, aí vê a carteira da pessoa assim, caída de lado assim, com as notinhas de 50 assim, ele pega a carteira. Tem coisa mais mesquinha do que isso, mais sórdida do que isso. Isso é devorar a casa da viúva. Ao invés de ajudar a pessoa que estava caída lá, ele vai e pega essa aproveita da situação.
Como é que os fariseus, você talvez possa estar se perguntando, como é que os fariseus chegaram ao ponto de roubar viúvas, pastor? Com certeza eu vou dizer que não foi assim da noite para o dia. O mal, ele tende a crescer. O fermento, você bota um pouquinho assim na massa, no cantinho assim, aí ele vai. E leveda, biologicamente, o levedo é uma bactéria, ele vai leveda toda a massa. Então, tende a crescer. O mal tende a crescer. Se deixa espaço, ele vai crescer, ele não vai diminuir. Ou você tira o fermento, ou ele vai crescer. Não tem como você deixar ele lá no cantinho, ele cresce. Ele cresce. E o que aconteceu com esses fariseus é que eles foram abrindo uma brechinha ética com dinheiro aqui, uma brechinha ética com dinheiro ali, por ali foi. O pastor Ricardo conta aqui uma certa vez, ele contando dele mesmo, no culto na igreja Bethesda lá em São Paulo, culto de oração, cheio de gente e tal. A igreja Bethesda no seu período de plantação e tal, as lutas grandes e tal. E aí o pastor Ricardo estava orando pelo pessoal lá na frente, e aí ele viu que ia se aproximando da mulher. E a mulher veio até ele e pediu oração ali, naquela hora que o pessoal foi chegando à frente, né? Veio pedir oração. Aí ele sabia, ele viu que era uma mulher rica da cidade, uma mulher famosa. E aí ela chegou junto dele chorando, né, quebrada, e disse assim: pastor, ore por mim porque eu estou com câncer. Aí ele, naquele momento, ficou, aleluia, ficou pensando, Deus abençoe. O que é que vai acontecer? Deus vai curar essa mulher. E o testemunho dela, que vai se converter de gente rica nessa cidade. E começou a pensar, e aí o Espírito Santo disse: Ricardo, como você é pequeno. Como você é pequeno. Você está alongando a sua oração, não por misericórdia da vida dessa mulher. Porque tem gente por aí que está pregando isso e ensinando isso para suas igrejas. Vamos olhar por esse bairro aqui, irmão, porque eu já participei do ministério assim, não é que eu propus isso, mas participei do ministério assim, caminhei 5 anos no ministério assim, e eu percebi a tempo de tirar a máscara, graças a Deus por isso. A máscara não tinha ainda colado no meu rosto. Eu tirei ela e joguei fora. Mas que se orava assim: vamos parar aqui, porque esse bairro aqui e tal, tem muito médico, rico, e advogado, e engenheiro, e não sei quem, e Deus vai salvar a vida desse povo, que é para eles dizimarem aqui e essa igreja prosperar. E quando eu me lembro, irmãos, eu fico assim olhando para Deus. A primeira pessoa que se converteu na igreja, mesmo com a nossa hipocrisia toda, com a hipocrisia daquela liderança, com a arrogância daquela liderança, eu não posso me dizer que não fui contra. Por muito tempo lutei, mas passei 5 anos tolerando essas coisas. Então não posso dizer que não participei. Mas a primeira pessoa que se converteu foi uma doméstica, pobre, viciada, fumava um cachimbo desse tamanho. Ela chegava na igreja, fedia que não era brincadeira. Foi aquela pessoa que Deus colocou lá na igreja para receber Jesus. Eu fico olhando assim, Deus, a gente orando e Deus respondendo do jeito dele. A liderança orando e Deus respondendo do jeito dele. Sabe mesmo vocês com esse negócio aí, não é? Mas eu tenho um propósito na vida aqui de fulaninha aqui, ela vai ser alcançada pela minha graça, nem que vocês não queiram. E aí o pastor Ricardo disse que começou a chorar naquela noite, não pela mulher, mas pela pequenez do seu coração. Deus tem misericórdia da minha vida, me perdoa o meu pecado, a minha mesquinhez. E aí você pode pensar, como é que já aconteceu na história da igreja? Como é que chegou ao ponto de se começar, por exemplo, uma cruzada pela moralidade, pela justiça e pela ética, e se acabar queimando as pessoas na fogueira? Você pensa que a Inquisição foi assim, de noite por dia? Reuniram
cardeais da Igreja Católica dizendo: é o seguinte, a partir de agora, quem não aceitar a fé católica vai ser queimado na fogueira. Você foi assim? Não foi não. 250 anos andaram, desde o momento que começou o movimento dominicano, quase paralelo ao movimento franciscano, Francisco de Assis, e o padre que iniciou o movimento dominicano, não sei se foi Inácio de Loyola, não estou lembrando, me parece que sim, que começou o movimento dominicano. Francisco queria, porque houveram movimentos de reforma intracatólicos. Francisco queria fazer uma transformação dos costumes, da prática da igreja, que a igreja descesse do trono, saísse daqueles castelos, daquelas catedrais e fosse para o meio do povo. Esse que ele, no protesto dele, ele rasgou as vestes, botou uns panos de estopa, né, e saiu com os pés no chão. E os dominicanos queriam fazer um movimento para reformar a igreja, para reformar a doutrina da igreja, né? Reformar aquela... Era um movimento pela ética, para acabar com aqueles absurdos de papa... era intracatólico, certo, dentro dos contornos da igreja católica, mas tinha um prumo, que era ser ético, acabar com aquelas coisas de cardeal sendo nomeado cardeal com 11 anos de idade, porque era filho de não sei quem, aquela coisa toda e tal. E aí, aqui lá na frente, alguns anos depois, está aí queimando gente na fogueira. Nem a igreja católica hoje em dia admite, é absurdo, né? Como é que pode o cristianismo chegar ao ponto de queimar? Eu visitei o sítio arqueológico lá na cidade de Lima, no Peru, quando foi descoberto o maior centro, o maior tribunal inquisicional da Espanha, né? Da época de Isabel a Católica, que foi terrível nesse ponto, né? Lá debaixo da Assembleia Legislativa de Lima. Isso estava escondido, não sei se talvez sim, né? Vamos tapar aqui para ninguém ver. E aí um terremoto, ninguém esconde essas coisas, né? De Deus. E aí um terremoto quebrou lá a laje, não sei como, aí foram ajeitar, quando foi abrido, pronto, estava tudo lá. A mesa de carvalho imensa que eles usavam para fazer o julgamento, eles fizeram um boneco de cera, né? Desculpa, irmão, mas os bonecos estavam lá representando aquele pessoal todo. E as máquinas de tortura horríveis. Nossa, vem aquele negócio assim. Aí você diz, quem produziu? Eu poderia pensar assim, quem produziu isso aqui foi a igreja de Satanás, né? Não é verdade, não? Quem produziu isso aqui foi a igreja o quê? Satânica. Não foi a igreja dita cristã. E os nossos tribunais inquisicionais hoje? Tem. Não tem gente morrendo na fogueira, não, mas tem pastor, entendeu? Tem pastor aí arrebentado. Essa semana, um psiquiatra aqui da cidade, cuidando de um pastor amigo meu, psiquiatra amigo meu, eu conheço ele desde garoto, inclusive. Ele dizia assim para esse pastor amigo: olha, você é o 6º pastor e o 3º padre que eu cuido esse ano. Entendeu? Não tem inquisição de fazer tortura física, mas tem inquisição de fazer tortura psicológica. Concílios, conselhos, reuniões, não sei o que, papá. Entendeu? Matando gente, ó, na alma, na psique. Torturas emocionais e psicológicas profundas. Dentro das nossas igrejas. Que tem o nome de Cristo. Não é só sobrecarga, não. Não é problema com ovelha, porque problema com ovelha não cansa pastor, não, porque ele foi levantado para isso. É problema de liderança com o pastor. Pressões, sabe, calúnias, luta por poder, luta por posições, por poder. Não sei o quê,
inquisições dentro da igreja evangélica, aqui dentro. Jesus disse que o mal tende a crescer dentro de nós. Ninguém consegue ficar mais ou menos ético. Essa coisa acaba devorando a nossa alma. Terceiro, se você quer ter uma vida íntegra diante de Deus, lembre-se que a virtude gera filhos com dificuldade, mas a impiedade gera filhos robustos. Lembre-se, se você quer ter uma vida íntegra diante de Deus, lembre-se que a virtude gera filhos com dificuldade. A virtude gera filhos com dificuldade, mas a impiedade gera filhos robustos, com rapidez, com proeminência, com prodigalidade. Verso 15, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é que o Senhor está dizendo aqui para esse pessoal? Vocês ganham uma pessoa, e quando ganham, vocês a tornam 2 vezes mais robusta, mais ímpia, mais astuta, mais esperta do que você é, ou do que vocês são. E é interessante como essa coisa ela acontece mesmo, é verdade. Você ensina a criança, pai, quem é pai aqui, mãe, ensina a criança, você trabalha, você educa, o suor cai, você tá dia após dia, ano após ano, papá, não faça isso, não anda assim, aí vem um coleguinha, no dia que ele tem contato com o colega, ele desfaz tudo que você fez, e ele vai fazer a coisa errada. Não é verdade? É uma dificuldade tremenda. Então trabalhe para aprender. E aí o amigo ensina e tudo que não presta ele aprende rapidinho. É impressionante. E como é essa verdade? Jesus disse: você sai por aí fazendo prosélitos e cada convertido que vocês fariseus ganham é mais esperto do que vocês. Um certo programa de rádio de uma igreja transmitindo um culto ao vivo desses dias, não foi aqui. E aí o pastor no púlpito da igreja, culto ao vivo, disse assim: vocês estão aí pregados, ganhando salário mínimo, larga esse emprego, larga esse negócio aí, vai ganhar, vai abrir teu próprio negócio, nem que seja vendendo pipoca na porta da igreja, vai ser dono do seu negócio. Isso já é uma irresponsabilidade. Você mandar as pessoas largar emprego num país com 10% de desempregados, deu hoje a estatística do IBGE. Dificuldade de emprego, meu filho quer casar com 25 anos de idade, não tem emprego, está aí lutando. Universitário para se formar em jornalismo, nem perspectiva, muito difícil. Só quem tem dinheiro é quem tem muito dinheiro, né? Quem tem muito dinheiro, dinheiro faz dinheiro. Na nossa conjuntura atual, ela não quer. Aí você manda o cara jogar fora o emprego que ele tem. Já é uma irresponsabilidade, mas não parou por aí. O cara vai e continuou. Sabe por que a vida de vocês não vai para frente? Sabe por quê? É porque vocês não amam o dinheiro. Mas tem gente que não diz assim, mas diz de outro jeito. Ele foi, vocês não amam o dinheiro, vocês têm que aprender a amar o dinheiro. E eu vou dizer mais, o cara continuou: eu amo o dinheiro. Eu amo o dinheiro. E eu vou dar uma prova para vocês: eu amo tanto dinheiro que quando eu era criança roubava a carteira de meu pai. E agora que eu sou da igreja X, é só correr pro abraço. Quer dizer, esse negócio, irmão, é de apavorar, porque veja bem, se numa igreja em que a gente luta em tese, a gente luta semana após semana, domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, para as pessoas, tentar que as pessoas sejam boas, sejam íntegras, não é? Que tenham uma visão missionária, sejam dóceis, que não amem o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
A gente luta, se a gente luta com dificuldade para gerar crentes que sejam altruístas, não é? Que amem os pobres, que amem a causa de Cristo acima de seus bens, é uma luta esse negócio. É uma luta. Quem é pastor e tem sinceridade no ministério e tem ética cristã e quer uma vida séria para a vida dele, para o seu rebanho, é luta. Agora você imagina ensinar a pessoa a ser gananciosa, a amar o dinheiro. O que é que você vai fazer? Você vai gerar, irmãos, discípulos 2 vezes mais astutos do que você. Está aqui escrito. Por Jesus. Gente 2 vezes mais hábil do que você, sabe? Mais gananciosa. Que geração de gente a gente está criando com essas propostas de triunfalismo, de um cristianismo, sabe? De fachada. Pessoas 2 vezes mais gananciosas, mais hábeis, mais astutas, mais espertas do que eu e você. Se eu estou fazendo isso, lógico. É um sistema, no mínimo, perigosíssimo, que está sendo armado pelas hostes do mal, até do mal e do diabo também. O negócio tem que ter a assessoria do capeta. Tem que ter assessoria. É tanta mirabolância que eu digo, não, é impossível a mente humana ter tanta capacidade para fazer tanta peça de teatro desse jeito. Só pode ter uma assessoria do escritório, do capeta e companhia. O princípio bíblico é o seguinte: a bondade gera filhos, mas os filhos da bondade nascem a fórceps. Sabe o que é fórceps, né? Aquele instrumento que o obstetra utiliza para, às vezes, fazer um parto que não está acontecendo. E é um processo invasivo, né? Duro, difícil, dolorido, para fazer a criança sair do ventre da mãe. Então, os filhos da bondade nascem a fórceps. Os filhos da integridade nascem com dificuldade. É duro nascer um filho que ame a justiça e a verdade, mas é extremamente fácil gerar pessoas que fazem o mal. É fácil. Portanto, gaste 2 vezes mais as suas energias no bem, gerando filhos, gerando pessoas, gerando discípulos que amem a causa de Cristo acima de qualquer outra coisa. Quarto, juras. Se eu quero ter uma vida íntima dentro de Deus, eu tenho que entender que juras e práticas religiosas também podem conspirar contra o nosso relacionamento com Deus. Versos 16 a 22. Que aí o Senhor diz assim: ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Aquele que jurar, eu vou ler só os textos, não vou ler as interlocuções de Jesus por cada hora. Qual é o maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro. Também dizeis, aquele que jurar pelo altar, isso é nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Quer dizer, é um jogo de palavras. Os fariseus criaram um clima dentro da comunidade, não é? Que era mais ou menos assim: quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Importante mesmo é jurar pelo ouro do santuário. Aí o outro diz, eu juro pelo altar. E aí alguém diz, isso não é nada. Importante mesmo é jurar pela oferta que está no altar. E aí Jesus diz assim: peraí, vocês estão brincando com gestos, com juras, com palavras, e vocês acham que isso não vai conspirar contra vocês? Conspira sim. Esse é o processo da hipocrisia. Os gestos, a maneira que nós criamos um sistema tem muita importância assim, porque isso pode conspirar contra nós. Por exemplo, vamos lá, você vai à frente no apelo, lá no culto. O pregador pede para você ir à frente, você diz assim: eu fui à frente, mas não toquei no altar. Porque se eu tivesse tocado no altar, isso aí é que teria valido. Aí o outro diz assim: não, eu fui à frente, mas não me ajoelhei.
O outro diz, eu fui à frente, mas não botei a cara em terra. Aí o outro diz, não, você foi à frente, se ajoelhou, botou o rosto em terra, mas você não chorou? Não, não chorei, tá. E aí nós criamos uma situação toda em que as coisas passam a ser relativas. Sabe? Não, eu não vou mais à frente porque já fui 2 vezes, se eu for de novo estou brincando com as coisas de Deus. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu não vou dizer isso assim, não vou dizer aquilo outro, e etc. E lá vai. E a gente cria todo um sistema achando que isso não tem importância. E a Bíblia Sagrada diz, Jesus diz que tem, porque uma coisa vai puxando a outra. É um encadeamento, são elos de uma corrente que não se separa. A displicência com que você louva vai ter desdobramentos na displicência com que você ouve. A displicência com que você ouve vai ter desdobramentos na displicência com que você se ajoelha. E Jesus diz assim, quem jurar pelo santuário, jura por ele. É aquela história, você vem à igreja e diz assim, não, eu vou ficar na calçada na hora do louvor, depois eu entro para assistir a mensagem, fico por aqui, louvor não. Na hora da mensagem é que é bom, o pastor tal vai pregar, eu vou entrar na hora da mensagem, louvor não. E aí o Senhor diz o seguinte aqui, para os fariseus, não, você pensa que uma coisa não está atrelada à outra? Está sim, tudo faz parte de um conjunto, faz tudo parte, na verdade, de uma atitude geral. Você não pode seccionar, estanquear a sua fé. Espera só um instantinho. Tem muita coisa para caminhar. Você não pode estanquear a sua fé. Tudo faz parte de uma atitude geral. Porque aquele que tem desprezo por Deus vai ter desprezo pelo louvor. Quem tem desprezo pelo louvor, tem desprezo pela hora da oferta. Quem tem desprezo pela hora da oferta, tem desprezo pelo apelo. Quem tem desprezo pelo apelo, tem desprezo na hora de terminar o culto. E aí, quantas igrejas aí por aí afora, os líderes, os pastores terminam de pregar e já vai todo mundo dando as costas para ir embora, porque chegou a hora, o pastor diz, calma, eu não terminei ainda, peraí, falta a mesa apostólica. Corra não. Que uma coisa vai puxando a outra. E a nossa atitude nessa coisinha aqui acaba sendo uma atitude displicente, que vai ter repercussão no geral. Quantas vezes Deus está operando nas vidas das pessoas, em determinados cultos, nas igrejas, o Senhor trabalhando na vida de pessoas, quebrantando, etc. E aí está lá os líderes religiosos, braços cruzados, duro, feito uma rocha, gelado, feito um iceberg, uma geladeira. Vendo aquilo tudo como, sabe, aquele médico do Sandu, né? Da emergência, que tanto vê sangue, ele nem se importa mais com o cara que passa lá, frio, duro. Isso é um processo, irmão. O cara não fica assim da noite pro dia, não. O cara não vira um açougueiro da noite pro dia, não. Sabe, ele vai permitindo coisinhas ali que ele pensa que não tem nada a ver com a atitude geral, e tem. Você não pode ter uma atitude de desprezo, de displicência com as coisas de Deus e achar que no dia seguinte, no day after, vai estar tudo bom. Não está. Não está. Quinto, nos assuntos espirituais, você tem que colocar os detalhes na perspectiva do todo. Nos assuntos espirituais, você tem que colocar os detalhes na perspectiva do todo. Versos 23 e 24. Ai de vós, escribas fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Nos assuntos espirituais, você tem que colocar os detalhes na perspectiva do todo. Eu vou disponibilizar depois na secretaria do seminário esse texto, ok? Hoje não, mas
para a semana, eu garanto que está na mão de vocês. Se nós queremos ter uma vida entre dentro de Deus, o detalhe tem que fazer parte do todo. É o que o Senhor está dizendo aqui. Vocês, fariseus, estão preocupados com o detalhe e estão negligenciando o todo. Estão se preocupando com o micro e se esquecendo do macro. O que é o macro? O macro, o geral, é o quê? É a justiça, a misericórdia e a fé. Isso é o mais importante. E o detalhezinho aqui tem que estar na perspectiva desse todo aqui. Eu tenho que olhar para isso aqui, mas através dessa lente do macro. Eu não tenho que afastar a lente do macro para olhar só o detalhezinho aqui, não. Eu tenho que olhar para essa coisa aqui com essa lente lá em cima, grande, da fé, da misericórdia e da justiça. Em outras palavras, o detalhe, ou seja, a prática menor, tipo assim, às vezes eu vou chegar na igreja, pastor, eu não estou podendo dizimar, eu já vi pessoas assim, não tem o menor respeito. Qualquer gente diz, eu não me vejo assim na necessidade de dizimar, eu não vejo necessidade. Quando eu vejo uma pessoa encarar a coisa assim, eu vejo o seguinte: o problema dela não é com o dízimo. O buraco é mais embaixo ou é mais em cima, que é o macro. O problema dela, na verdade, é um problema muito maior, de fé, de misericórdia, de justiça. Porque se a pessoa olhar para o detalhe, sem olhar pela lente do macro, então ela nunca vai entender essa história toda. Nunca vai. Então eu não tenho que ir. E aí, em certos meios, o cara vai e ameaça, né? Manipula, né? Se você não der o dízimo, Deus vai te colocar no leito. Ou então, você vai perder as coisas, Deus não vai te abençoar. Por aí. Uma pessoa assim, não é que Deus não vai abençoar ou vai deixar de abençoar. É que ela mesma não está compreendendo o mais importante da lei, que o Senhor está falando, que é a fé, a misericórdia e o amor. Não está compreendendo, ela precisa entender isso primeiro. Eu não tenho que ameaçar ninguém para ele vai dar o dízimo. Ó, não dá dízimo, Deus, tu está roubando a ideia. Pega aquele texto ali, tira do contexto, vai. Tem a perspectiva lógica, né, do texto de Malaquias, que eles estavam fazendo, o pecado era outro. Mas o problema do detalhe, da parte menor, é que ela tem que estar na perspectiva da maior. Ou seja, em outras palavras, eu faço o que faço. Por quê? Por que é que eu louvo? Por que é que eu adoro? Por que é que eu contribuo? E a resposta a essa pergunta é a seguinte: o que é que isso vai gerar em mim? Se eu dou o dízimo, e o dízimo que eu estou dando não gerar em mim uma atitude de justiça, de misericórdia e de fé, aí eu não tenho que dar o dízimo. Não tenho. Se eu dou o dízimo, e o dízimo que eu estou dando não gerar no meu coração uma atitude de fé, de justiça, de misericórdia, eu não tenho de dar o dízimo. Melhor não dar. Não, porque Deus não recebe não. Está gravado aí. Depois aí você pode juntar o tribunal de férias e pastor. Tudo bem. Deus sabe que eu estou na intenção de trazer o melhor para os irmãos. Bem. Se eu vou orar, a minha oração tem que gerar o que em mim? Porque se a minha oração não gerar em mim um homem justo, uma mulher piedosa, se eu orar, eu não sair daquela oração um homem íntegro, quebrantado, na presença de Deus, então é melhor não orar. Porque o detalhe tem que ser feito na perspectiva do macro, do maior. Por exemplo, ir para o culto de vigília não para produzir poder espiritual, mas para dirigir a igreja em oração.
Aliás, para dirigir a igreja de oração, mas para você mesmo orar a Deus e buscar a sua face. Ou seja, não, irmãos, eu vim aqui hoje, que eu sou pastor, sou líder, eu vou dirigir a igreja aqui de oração, vamos orar, e aí Deus vai derramar poder aqui, vamos lá, e tal, e aí eu pego, e vou e canto, e puxo, e mão, e lá. Eu não tenho que ir para uma igreja de oração com essa perspectiva. O macro é o seguinte: eu tenho que adorar o meu Deus, sabe? Eu tenho que buscar justiça, fé e misericórdia. Sabe, esse é o macro. Nesse macro tem um detalhe, que é eu dirigir a vigília. Entendeu? Eu vou, porque eu sou ministro de louvor, né? Eu vou dirigir a igreja de louvor e tal, porque eu vou produzir um louvor maravilhoso hoje, vai ser bacana. Não. Eu vou para a igreja porque eu vou louvar a Deus. Eu vou adorar o meu Pai. Eu vou adorar o Senhor que me salvou. Eu vou festejar a sua graça. Eu vou participar da comunhão dos santos, da adoração. E nesse detalhe aí, nesse macro aí, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Eu vou estar dirigindo o louvor. Faz toda a diferença. Sexto, a nossa exterioridade tem que ser reflexo da nossa interioridade e vice-versa. A nossa exterioridade tem que ser reflexo da nossa interioridade e vice-versa. Versos 25 a 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Eita, eu tenho compromisso agora. Vou terminar com essa aqui. Eu tenho que ser copo sem ser opaco. Copo sem ser opaco. Opaco é aquele que não deixa transparecer a imagem. Ou seja, eu não tenho que ser copo de barro, eu tenho que ser copo de cristal. Certo? Copo de cristal é aquele que deixa, que permite que eu veja o que é que está no interior. Né? Aquela questão de ser vaso de barro, claro. A figura de Paulo de usar o vaso de barro é verdade no propósito para o qual ela foi escrita lá, né? Por ele no livro de Coríntios, não me engano, a respeito da fragilidade, do barro, etc. Mas na perspectiva da transparência, a minha vida tem que ser uma vida de cristal, transparente. Ou seja, o copo de barro pode ficar sujo por dentro, limpo por fora e ninguém percebe. Copo de cristal não. Se ele estiver sujo dentro, está se vendo do lado de fora. Então, na minha integridade, eu tenho que ser copo de cristal. Em outras palavras, o meu caráter tem que ser igual à minha reputação. O que é caráter? É o que eu sou diante de Deus. Isso é caráter. E o que é minha reputação? É o que eu sou diante dos homens. E o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, é que o meu caráter tem que ser igual à minha reputação. Aliás, quando no início do século XX estava havendo um grande movimento de avivamento na África do Sul, e, se não me engano, era o ministério de Andrew Murray. E as notícias chegaram na Inglaterra muito rápido sobre o que estava acontecendo. E aí logo se reuniu uma comissão de teólogos para examinar o que estava acontecendo, e eles mandaram então, enviaram uma outra comissão então para espiar o movimento. Eles estiveram algumas semanas com o missionário, voltaram para a comissão, e quando a comissão
da igreja, né, lá na Inglaterra, perguntou qual era o parecer deles. Eles disseram assim: esse homem prega a metade do que vive. Ou seja, ele vive mais do que prega. Esse foi o parecer. A vida dele é maior que a pregação. A pergunta, porque irmãos, o reino de Deus não é feito de homens que têm reputação só. Lógico que nós temos que ter uma boa reputação, mas não é só isso. Tem que ter caráter. O que eu pareço ser do lado de fora? Essa é a pergunta. O que eu pareço ser do lado de fora é o que eu estou buscando ser do lado de dentro? No mínimo isso aí. O que eu pareço ser exteriormente é o que eu estou buscando ser do lado de dentro? Sabe, é isso aí. É eu olhar para a minha vida do lado de fora e pelo menos do lado de dentro eu estou buscando ser o que eu sou do lado de fora. Estou buscando, no mínimo, eu ter consciência limpa dentro de Deus. De que o que eu estou buscando ser do lado de dentro é o que eu pareço ser do lado de fora. Para muita gente, porque as pessoas se importam mais com o que vê em mim do que o que eu sou. Isso aí é verdade. Para muita gente, o que eu transpareço é mais importante do que o que eu sou. Mas para Deus, não. Para Deus é mais importante o que eu sou do que o que eu transpareço. Né? Então, para Deus, o que eu sou é tão importante quanto o que eu transpareço. O reino de Deus, irmãos, não é reino de encenações religiosas. Não é um reino de gestos afetados. Essas coisas impressionam as pessoas, mas não impressionam nem um pouquinho a Deus. Tem muita gente hoje se tornando especialista no gesto, na coreografia religiosa, no sapateado, na impostação da voz. Essas coisas não impressionam Deus. Aliás, Isaías faz uma advertência tremenda na sua profecia. Deus diz assim: eu já estou farto das suas coreografias. Eu estou aborrecido das suas festas solenes. Aborrecido. Que o Senhor, na sua graça, nos abençoe, irmãos. O restante do texto tem mais 2 pontos aqui, 7 e 8. E é conclusão, mas os irmãos podem pegar depois lá na secretaria. Ok? Deus abençoe. Eu espero ter Essa é a lista de presença, né? É. Eu posso assinar? Pode sim.